Olá, aluno do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma correção aqui de matemática, a atividade número 8 de multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice, tá? Você que já fez essa atividade, lembre-se de demonstrar toda essa atividade no caderno e enviar para as plataformas digitais. Vamos lá. Muito bem. Temos a questão número 1. Efetue cada multiplicação. Atenção para o detalhe. Cada multiplicação e a palavra, ó, simplifique o resultado. Então, além de multiplicar, tem que simplificar os resultados. Para fazer uma multiplicação de radicais, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mesmo índice. Eu tenho o mesmo índice? Tenho. O índice é 2. Então, letra A. Posso conservar o radical, ó, escrevendo assim. O índice é 2 e multiplicar os radicandos. 8 vezes 6. Quanto que dá 8 vezes 6? Raiz quadrada de quanto? Hã? 8 vezes 6, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6 é 48. E agora eu vou simplificar esse radical. Como assim simplificar? Vou pegar o 48 e vou fatorar. 48 dá por 2, dá 24. 24 dá por 2, dá 12. 12 dá por 2, dá 6. 6 dá por 2, dá 3. E 3 só dá por ele mesmo. Como o índice é 2, então eu vou fazer grupos de 2 aqui, ó. 2 ao quadrado sai para fora da raiz. 2 ao quadrado sai para fora da raiz, né? Porque esse quadrado com índice vai sair para fora e sobra um 3. Então eu vou ficar com 2 vezes 2 raiz de 3. E 2 vezes 2 é 4. Então a resposta é 4 raiz de 3. Tá bom? 4 raiz de 3 é a resposta da letra A. Letra B. Para fazer essa multiplicação, os índices têm que ser iguais. São iguais? São. Perfeito. Feito isso, vou repetir então. Vou abrir o radical e vou botar aqui 2 vezes 27. Quanto que é 2 vezes 27? 2 vezes 7 é 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, é 54. Raiz quadrada de 54. Vou simplificar. Vamos lá. 54, fatorando. Como 54 é um número par, dá por 2. Metade de 5 é 2. 2 para cada lado sobra 1. Metade de 14 é 7. 27 é ímpar e não dá mais por 2, mas dá por 3. Dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3 e dá 1. Como o índice é 2, então grupos de 2. O 2 fica sozinho no radical. Aqui eu consigo tirar um 3 ao quadrado para fora da raiz. E sobra ainda um 3 dentro do radical. Então fica assim. 3 que sai para fora da raiz. E dentro da raiz ainda fica 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é quanto? Resposta. Então, 3 raiz quadrada de 6. Tá? E a letra C. Letra C. Os índices são iguais? São. Os dois índices são 2. Como é que são 2, professor? Ué, se não tem número ali em cima, o índice é 2. Tá? Então eu vou multiplicar. Vamos lá. 48 vezes 28. 48 vezes 28. Vamos fazer esse cálculo aqui. 48 vezes 28. 8 vezes 8 é 16, vai 1. 8 vezes 4 é 32. Com 1, 33. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 96. Vamos somar. 6, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Dos 1.296. A raiz quadrada de 1.296. Simplificando ela. Tem então 1.296. Simplificando. Dá por 2. 12 por 2 dá 6. 9 por 2 dá 4, sobra 1. 16 por 2 dá 8.
ainda dá por 2. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4, ainda dá por 2. 3 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6 e 4 por 2 dá 2, ainda dá por 2. 16 por 2 dá 8, 1 por 2, 2 por 2 dá 1. 81 não dá mais por 2, mas dá por 3. Bom, aqui dá 2 vezes 3, 6, sobrou 21, dá 27, que dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3 e dá 1. Pronto. Grupos de 2, esse 2 sai para fora da raiz, este 2 sai para fora da raiz, aqui um 3 sai para fora da raiz, e aqui um 3 sai para fora da raiz. Não? Sai para fora da raiz. Eu estou errando alguma coisa aqui, pessoal. Olha só. E já achei meu erro, hein? É 48 aqui? Não, né? Olha lá. Cabeça cansada, né? É 42, meus queridos. 42, meu querido. 42. Vamos lá. Tem problema, né? Olhei aqui pro gabarito e disse, opa, deu uma raiz exata? Não, mas não é uma raiz exata. Então eu errei alguma coisa. Vamos apagar, vamos fazer de novo. Tem problema nenhum. Até no virtual, né? Eu apagar e fazer de novo. Só por causa de um númerozinho. Não sei de onde eu tirei 48. Vamos lá. Letra C. Opa, canetinha. Letra C é 42. Então, eu escrevendo ela aqui. 42 vezes 28. Pronto, vamos de novo. 42 vezes 28. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 4, 32. Com 1, 33. Pronto. Algoritmo deixa em branco aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Somamos. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1176. Quero simplificar a raiz quadrada de 1176. Vamos lá, agora sim, vamos fatorar. 1176. Dá por 2 porque é par. Metade de 11 é 5. 5 vezes 2, 10, sobrou 1. Metade de 17 é 8. 8 vezes 2, 16, sobrou 1. Metade de 16 é 8. Ainda dá por 2. Metade de 5 é 2 vezes 2, 4, sobrou 1. Metade de 18 é 9. E metade de 8 é 4. Ainda dá por 2. Metade de 2 é 1. Metade de 9 é 4. Sobra 1. Metade de 14 é 7. 147 agora. Bom, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá por 2. 12 não, dá por 3, né? 14 por 3 é 3 vezes 3, 9, 10, 11, 12. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, sobra 2. 27 por 3 é 9. 49 dá por 7. Dá 7, dá 7, dá 1. Grupos de 2, sai um 2 para fora da raiz, sobra um 2 lá dentro, e sobra um 3 lá dentro, e sai um 7 para fora da raiz. Então vai sair assim. 2 vezes 7, raiz quadrada de 3 vezes 2. Resposta final. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 2, 6. Pronto, ó. Tá aí as respostas finais da número 1. Tá bom? Vamos para a número 2. A número 2 preciso fazer. Ela tá no caderno, ela tá na aula do YouTube já, né? O exemplo do YouTube é a número 2. A número 2 é o exemplo do YouTube, da aula em si. Então tá dada. Só vou botar as respostas aqui então. Não vou, né, para nós não perder tempo. Ó, perímetro é a aula de número 8 da matemática. Para quem assistiu, ganhou a número 2 de presente. Aqui deu 68 raiz de 2 centímetros, é o perímetro. E a área deu 570 centímetros ao quadrado. Tá? Ganhar a 2 de presente para quem assistiu a aula de
multiplicação e divisão de radicais do mesmo índice. Vamos para 3, então. Ah, professor, eu não sei fazer a 3, pelo amor de Deus, hein? Tá difícil daí, né? A área, bom, já sabemos que a área é esta parte toda roxa aqui, a área desta figura. E esta figura se chama trapézio. Ela é dada pela seguinte fórmula: a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Em que B, eu ainda estou dizendo, B representa a medida da base maior. O B minúsculo representa a medida da base menor. E o H representa a altura. Calcule a área desse terreno representado pela figura, cujas medidas estão em metros. Então vamos ver lá. Área é igual. Vamos começar a botar aqui assim. Área é igual. Abre um parênteses. Base maior. Quem é a base maior? O número maior. Esse aqui é o B grandão. Quem é a base menor? Esse aqui é o B minúsculo. Quem é a altura? Essa aqui. Essa aqui é a altura. Então, tenho 30 raiz de 5 mais a base menor, 20 raiz de 5, que multiplica a altura, 10 raiz de 5. Isso tudo é divididos por 2. Vamos fazer o que está no parênteses. No parênteses eu tenho. Bom, os dois radicais são semelhantes, então posso conservar o raiz de 5, e somar os números. 30 mais 20 é 50, que multiplica 10 raiz de 5. Isso tudo aqui ainda é divisível por 2. Continuando. A área é igual. 50 vezes 10, então os números de fora eu multiplico. 50 vezes 10 é 500. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Os índices são iguais? São. Então, coloco raiz de 5 vezes 5. Isso tudo ainda vai ser divisível por 2. Tá bom? Agora, a área é igual 500 que multiplica pela raiz quadrada de 25. Isso tudo é divisível por 2. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então vamos ter 500 vezes 5 divididos por 2. Temos que a área é igual 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 2.500. Divididos por 2. Metade disso, quanto que é? Metade de 2 é 1. Metade de 5 é 2 e sobra 1. Metade de 10 é 5. Então é 1.250 metros, porque eu dizia que estava em metros, né? Aqui, ó. As medidas estão em metros e a área é representada em metros quadrados. Então, resposta, 1.250 metros quadrados. Tá bom? Questão 4. Qual a expressão na forma mais simples possível que se obtém quando efetuamos as multiplicações a seguir? Muito bem. Vamos lá. Letra A. Raiz de 5 vai ter que multiplicar o número 7 e a raiz de 5 vai ter que multiplicar a raiz de 5. Bom, o número vezes a raiz fica o número vezes a raiz, não tem o que fazer. Tá? Sinais iguais na multiplicação positivo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, se os índices são iguais, escrevo ela assim. 5 vezes 5. Daqui eu tenho então o seguinte. 7 que multiplica a raiz de 5 mais a raiz quadrada de 25. Tá? Ou, como são radicais iguais, né? Eu podia ter usado ali. Então fica 7 raiz quadrada de 5 mais 5. Pronto. Ó. Professor, posso somar o 7 com mais 5? Não, meus queridos, porque aqui tem radical e aqui não, né? Então a resposta é exatamente esta. Letra B. Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 3. Os índices são iguais? São. Então posso reescrever assim. 15 vezes 3. Mais 15
Os índices são iguais? Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 5 são. Então, posso escrever assim. 15 vezes 5. Vamos ver quanto que dá isso. 15 vezes 3. Bom, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, é 45. Raiz quadrada de 45. Mais 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 75. Agora vamos ver se a gente consegue simplificar esses dois. Vamos começar com 45. 45 não dá por 2, mas dá por 3. Tá? Porque aqui vai dar 1 vezes 3, 3, sobrou 25. 5, 6, 7, 8, 9. É isso? Não, uma não, desculpa. 2 vezes 3, 6 numa. 1 vezes 3, 3, sobrou 1, 15, sobrou 15. Agora sim, agora me achei. Oh, meu Deus, me achei. 15. 3 parcelas de 15 dá 45. Perfeito. 15 ainda dá por 3. Dá 5 e dá 1. Então, com isso, consigo tirar o 3 de dentro da raiz e sobrou o 5 lá dentro. Então, o 45 fica assim. 3 raiz quadrada de 5. Mais 75 não dá por 2. Vamos ver se dá por 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá por 3. Bom, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 7 menos 6 sobra 1, dá 25. Aqui dá por 5, dá 5, dá por 5 e sobra 1. Então, consigo tirar o 5 de dentro da raiz e sobra o 3. Então, fica 5 raiz quadrada de 3. Resposta final dessa expressão é este valor aí. Tá bom? Número 5. Qual a expressão que representa o resultado desta multiplicação? Vamos lá. Esse 7 multiplica aqui e esse 7 multiplica lá. Então, 7 vezes 2, 14. 7 positivo com menos. Sinais diferentes? Negativo. 7 vezes 8. 7 vezes 8. Tá? Quanto que é? 7 vezes 7, 49. É, exatamente. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ótimo. 56. Raiz de 3, né? Então, estou só multiplicando os números de fora. Aqui, esse 5 multiplica aqui e esse 5, raiz de 3, multiplica aqui. Então, aqui, os números. 5 vezes 2, sinais diferentes, negativo. 10, raiz de 3, porque essa raiz de 3 vem para cá. Agora, 5 vezes 8, sinais iguais, positivo, mais 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Posso cortar as raízes, sobrou o 3. Então, 40 vezes 3. Vamos lá. Vamos organizar isso aqui. Temos 14 menos 56 raiz de 3, menos 10 raiz de 3, mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, 120. 120 mais 14 são os dois números que não têm raiz. Posso somar. Sinais iguais, soma e conservo o sinal. Então, vamos lá. Que dá 4. 2 mais 1, 3. 134. E esses dois aqui que têm raiz de 3, sinais iguais, conservo o sinal e somo. 56 mais 10 dá 66. E o fator comum é a raiz de 3. Pronto, ó. Resposta final desta número 5. No detalhe, pessoal. No detalhe, né? Cuidado. Questão 6. Usando a multiplicação, escreva as expressões que representam cada uma das potências a seguir. O que eu quero transformar isso aqui? Vou transformar assim. 1 mais raiz de 10 vezes 1 mais raiz de 10, né? E fazer esse cálculo. Então, vamos lá. 1 vezes 1, letra A. 1. 1 vezes raiz de 10, mais raiz de 10. Pronto. Raiz de 10 vezes 1, mais raiz de 10. Tá? Raiz de 10 vezes 1, dá 1 raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10, corta as raízes, sobra o 10. Tenho, então, 10 mais 1. 10 mais 1 é
11. E raiz de 10 mais raiz de 10, aqui tem o número 1 antes, né? Dá 2 raiz de 10. Então, ficou 11 mais 2 raiz de 10 a resposta. Mesma coisa aqui, né? Posso transformar isso aqui assim. 3 menos raiz quadrada de 5, que multiplica 3 menos raiz quadrada de 5. Por que eu estou repetindo duas vezes? Por causa desse expoente. Letra B, então. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes esse 1 aqui negativo é menos 3 raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 5 vezes 3 positivo é menos 3 raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, sinais iguais da multiplicação positivo. Se eu cortar as raízes, sobra só o 5, que vai dar raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, por isso que eu estou fazendo assim. 9 mais 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Aqui o fator comum é a raiz quadrada de 5. Sinais são iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 3, 6. Então a resposta, 14 menos 6, que multiplica a raiz quadrada de 5. 14 menos 6, que multiplica a raiz quadrada de 5. Tá bom? Número 7. Dê o resultado de cada uma das divisões. Então lembre o seguinte, pessoal, se tem dúvida, lembre o seguinte, que eu posso reescrever essa divisão assim, né? 15 divididos por 3. Quanto que é 15 divididos por 3? É 5. Pronto, ó. Essa é mais simples que isso, não tem, né? Letra B. Lembre que eu posso reescrever assim, né? Raiz quarta de 21 sétimos. 21 dá para dividir por 7? Dá. Quanto que dá? 21 por 7? É 3. Então, raiz quarta de 3, tá? Raiz quarta de 3. E número 8. Chegamos à última. Simplifica as expressões. É a mesma coisa. Mesma coisa, né? Vamos lá. Só que podemos simplificar. Posso reescrever essa expressão assim, né? Letra A. Posso fazer assim. 40 divididos por 5. Quanto que é 40 divididos por 5? A raiz quadrada de 8. Só que 8 dá para fatorar. Dá por 2. Dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2. Que dá um 2 ao quadrado e sobrou um 2 na raiz. Então, esse 2 sai para fora da raiz e o outro 2 fica lá dentro. Resposta, 2 raiz quadrada de 2. Aqui, quando eu tenho multiplicação e os índices são iguais, posso reescrever assim. 54 vezes 3. Quanto que é 54 vezes 3? Vamos lá. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 5, 15, 16. E aí fatorar os 162. Dá por 2. Metade de 16 é 8. 81. Dá por 3. Né? 2 vezes 3, 6. 7, 8 sobrou 21. E 21 é 7. Que dá por 3. Que dá 9. Dá por 3. Dá 3. Dá por 3. Dá 1. Esse 2 fica na raiz. Esse 3 sai para fora da raiz e esse 3 sai para fora da raiz. Então vai sair 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 2. Tá? 9 raiz quadrada de 2. Então, no detalhe, pessoal, não esqueçam dos detalhes, né? É importante fazer exatamente detalhada todas as questões, tá? Muito detalhe nessa hora. Tá bom? Alguma dúvida? Então, estamos aí, ó, os radicais é item obrigatório aqui no nono ano. Radicais e potência, sim, a gente bate pesado mesmo. Né? A gente vem revisando e vem batendo pesado nos detalhes. Tá bem? Até a próxima aula, então. Espero que tenham gostado. Né? Compartilhe aí com os amigos. E encontro vocês aí nas plataformas digitais, aí, tanto no município de Arroio Grande, quanto também no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Para os alunos do estado é o Classroom. Para o município de Arroio Grande, estamos lá com a plataforma educacional do Cortex. Até mais. Tchau, tchau para vocês.